E aí, gente, aqui é o Rodrigo. Dessa vez trazendo uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma videoaula ensinando como mexer numa calculadora científica. Ou pelo menos o básico para o nosso curso, né? Eu resolvi fazer essas videoaulas em mais de uma parte. E essa primeira parte aqui eu vou abordar mais o basicão mesmo. Para quem não sabe mexer em calculador científico ou quem está mexendo agora pela primeira vez, e talvez possa ficar até um pouquinho chato para algumas pessoas que já estão mais avançadas, que já sabem mexer, mas para elas eu recomendo que assistam as outras partes. Então, vamos começar. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque a gente usa a calculadora científica em várias disciplinas, como QGT, analítica, cinética, essas que envolvem bastante cálculo. E também, justamente, são essas as que mais os alunos têm dificuldades, que mais trancam os alunos. E mesmo que a gente tenha, mesmo que a gente use a calculadora em várias disciplinas, não tem nenhuma cadeira que dedique uma aula só para ensinar a mexer na calculadora científica. Pelo menos eu não tive, não sei se já tem agora, mas eu acho que não. E é chato porque às vezes a gente sabe o conteúdo, a gente sabe a matéria, a gente tem condições de fazer o cálculo, mas acaba errando por alguma coisa, algum errinho na matemática, algum sinal que trocou, algum detalhe que não viu, e aí erra a questão inteira por causa desses errinhos, né? E com a calculadora é a mesma coisa, a gente às vezes aperta um botão sem querer, aperta errado, usa uma função que achava que sabia como usar e na verdade a calculadora deu uma resposta errada, e aí a gente acaba se esforçando para estudar para perder uma questão, até uma prova por alguma coisa que a gente não soube usar na calculadora. E justamente por isso que eu tô aqui, né? Porque dá para evitar esses errinhos e essas confusões com a prática e com a revisão de alguns conteúdos. Então vamos começar com o básico, né? Que é ligar e desligar. Na calculadora, o botão de ligar ou desligar é o botão on e o off. Né? Aqui eles podem ter um botão próprio só deles, como por exemplo na minha calculadora, que tem um botão próprio de ligar, ou algumas calculadoras, né, tem um botão compartilhado, né? O botão de ligar ou de desligar, ele é compartilhado com outra função. Por exemplo, aqui na minha, o botão de desligar, ele é compartilhado com a função AC. Então, para eu conseguir desligar ela, eu preciso apertar Shift e depois a tecla AC. Olha ali. Aperta ON e a calculadora está pronta para fazer qualquer comando, qualquer conta. Para desligar, aperta Shift e depois o botão Off. E aí aqui eu já aproveito para abordar também a função Shift, né? Porque é comum as calculadoras terem teclas compartilhadas, né? Por exemplo, ali a função log, né, do logaritmo. A função dela é essa tecla. Então eu aperto essa tecla para fazer o logaritmo. Só que tem a função 10x que está em cima da tecla. E aqui a gente usa Shift para acessar ela. Então aperta Shift e depois a tecla. Né? Todas essas funções que aparecem em cima da tecla, a gente pode acessá-las usando o Shift antes de apertar a tecla. Mas isso vocês vão ver mais para frente. Então tem a função AC e del. Né? A função AC vem do inglês que é all clear, que significa limpar tudo, né? Ou tudo limpo. Só que pra gente é a mesma coisa que limpar a conta. Por quê? Porque quando tu aperta, tudo que vai aparecer aqui dentro do teu visor vai limpar. Então, se tu vai fazer uma conta, por exemplo, 2 mais 3. Aí vai lá descobrir o que é 5. Aí tá, tu quer limpar, fazer outra conta. Aperta C. Ou então tu está fazendo a tua conta 2 mais 3. Ah, mas não era essa conta que eu queria. Apaga e faz outra. Então, a função del vem de deletar. Mas a diferença dela é que ela não vai deletar tudo. Né? Ela vai deletar só um ou mais algarismos. Né? Quando tu faz uma conta, ela aparece aqui em cima. E se tu quiser trocar algum algarismo, alguma operação, é só tu apertar o del.
Por exemplo, olha ali. 2 mais 3. Ah, mas não era 3, eu queria somar com 5. Deleta e escreve 5. Ou então tu tá ali, tu vai fazer uma outra conta. Vai fazer 2 mais 3. Ah, mas não era mais 3, tu queria multiplicar por 3. Aí tu deleta e escreve vezes 3. Então, é basicamente isso. Agora, operações básicas, né? Fazer uma revisãozinha de matemática, que é importante, bem importante. O que são as operações básicas? É a soma, subtração, divisão e a multiplicação, né? Vamos fazer uma conta aqui de exemplo. Essa aqui. Se tu fizer essa conta do jeito certo, vai achar que o resultado dela é igual a 8. Né? Se tu fizer ela e der igual a 10, é porque tu fez errado. Tu somou antes de multiplicar. E isso não se faz. Por quê? Porque entre as 4 operações básicas, a divisão e a multiplicação têm prioridade. Então, tu vai sempre fazer elas primeiro, antes de qualquer soma e subtração. Então, nesse caso, tu tem que multiplicar 3 por 2, que dá 6, e daí soma com 2, que dá 8. Vamos pegar outro exemplo. 4 mais 2 dividido por 2. Nesse caso aqui, tu tem que fazer a divisão primeiro. 2 dividido por 2 dá 1, que soma com 4 e dá 5. Né? E a calculadora sabe disso. Se tu fizer isso, a calculadora, se tu botar esse comando, a calculadora vai entender. Ela vai multiplicar, ela vai dividir antes da soma. Ela vai conseguir. Se tu digitar qualquer uma dessas formas como estão aqui, ela vai entender e vai dar a resposta certa. Isso aqui também é outra forma de representar a divisão, né? Na mesma linha. Só que aqui, lembrando que o 2 está sendo dividido por esse 2, e só. E essa divisão tem prioridade. Não, depois tu soma o 4. E o resultado também vai dar 5. Aí a gente tem os parênteses. O que são os parênteses? Eles servem para tu fugir dessa ordem de prioridade. Quando tu coloca parênteses, tu está botando toda a prioridade aqui para dentro. Então aqui, sem o parênteses, tu faria 3 vezes 2. Só que como tem o parênteses, tu faz a soma primeiro. E aí tu faz essa soma, 2 mais 3, que dá 5 vezes 2, que vai dar 10. E a calculadora também sabe disso. Ali os botões de parênteses servem para isso. Tu coloca parênteses 2 mais 3, fecha parênteses, vezes 2, e ela vai dar 10 como resultado. Porque a calculadora ela é esperta. Só que tu precisa saber botar o comando certo. Aí a gente tem esse outro exemplo aqui, né? Se tu fizer esse exemplo desse jeito, de novo, né? Tu tem que fazer a soma primeiro 3 mais 1, que dá 4, vezes 2, que vai dar 8. E a calculadora também faz isso, né? Esse é outro exemplo aqui. Se tu tirar o parênteses para o outro lado, tu muda a prioridade. E aí tu acaba fazendo 3 mais 1. Aliás, tu faz 2 vezes 3, que dá 6, que mais 1 vai dar 7. E na calculadora é a mesma coisa. Beleza, só que aí começa o problema, né? A maioria das divisões não aparece naquela forma bonitinha, dividido na mesma linha. Elas aparecem na forma de fração, quase sempre englobando mais de um número ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, tu tem 2 vezes 6 dividido por 4. Os dois estão sendo divididos por 4. Só que, lembra que divisão e multiplicação têm a mesma prioridade? Nesse caso aqui, tu tem uma multiplicação e uma divisão. Se tu fizer eles, não vai importar a ordem, desde que tu faça certo. Nesse caso aqui vai dar 3, né, como resultado. Mas como a multiplicação e a divisão têm a mesma prioridade, tu pode representar ela dessa forma, né, 2 dividido por 4 vezes 6, ou 2 vezes 6 dividido por 4, não importa. Só importa se tu fizer a multiplicação e a divisão, mas não importa a ordem. Por exemplo, ali, se tu multiplicar 2 vezes 6 dividido por 4, vai dar 3. Ou então, se tu fizer 6
dividido por 4, que multiplica 2, vai dar 3 também. Se tu fizer 2, que dividido por 4 vezes 6, vai dar 3 também. Então, como elas têm a mesma prioridade, não importa, certo? Só que aí muda quando a gente tem uma soma. Por quê? Porque lembra que a soma e a subtração, elas têm prioridade menor. Então, nesse caso, tu vai ter que fazer a divisão primeiro. Sim, só que, olha lá, o 4, ele está dividindo os dois números. Então, tu não vai poder fazer 6 dividido por 4 e esquecer do 2. Ou 2 dividido por 4 e esquecer do 6. Tem que dividir os dois números. Aqui é a soma que está sendo dividida. Isso aqui tudo. Então, o ideal é que tu faça essa soma primeiro. Quando tiver fração, tu sempre faz a soma ou a subtração que está em cima primeiro antes de dividir. Que aqui, no caso, 2 mais 6, que vai dividir por 4, vai dar 2. O pessoal na calculadora costuma fazer isso aqui. 2 mais 6, que dá 8. E aí o resultado eles dividem por 4, que vai dar 2. Note que aqui aparece answer, que do inglês que é a resposta, que é a resposta da conta anterior. Tu fez a conta 2 mais 6 que deu 8, e o resultado, que aqui é 8, dividido por 4 que vai dar 2. Então tu faz desse jeito, que vai dar bom. O que tu não pode fazer é desse jeito aqui, né? Porque se tu fizer desse jeito, se tu colocar isso na calculadora, 2 mais 6 dividido por 4, olha o que vai dar de resultado. 3,5. Por quê? E essa não é a resposta que a gente quer. Porque se tu fizer isso aqui, ela vai estar entendendo, se tu digitar isso aqui na calculadora, ela vai estar entendendo que esse 4 está dividindo o 6 só, e não o 2. Né? E não é, a gente quer que ela entenda isso aqui, e não isso aqui. Para tu resolver esse problema, tu pode escrever dessa forma aqui, usando parênteses, né? Para isso que serve o parênteses. Porque fazendo desse jeito, ela entende que tudo isso aqui está em cima na divisão. E tudo que está embaixo na fração. Né? Se tu fizer dessa forma, olha ali na calculadora, o resultado vai dar 2, certinho. Por quê? Porque aí a calculadora entende que tudo isso aqui que está em cima é o que está em cima na fração. E o 4 está dividindo os dois. Está dividindo a soma 2 mais 6. E aí ela vai dar a resposta certa, que é 2. Por isso, cuidado para não se confundir com isso aqui, tá? Seguindo aqui, agora vem a pegadinha. Eu já vi muita gente errando por causa disso aqui. Se tu fizer essa conta aqui certinha, tu vai ter como resposta certa 2. Porém, se tu fizer na calculadora e fizer errado, digitar errado, tu vai achar como resposta 5.408. Olha a diferença que dá, né? Essa resposta aqui está errada. Por quê? Porque se tu digitar isso aqui na calculadora, exatamente como tu acha que está aqui, só que dessa forma, olha ali, ele vai te dar o resultado errado. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele vai considerar que o 66 está dividindo o 88. Mas aqui é a multiplicação, eles têm a mesma prioridade, verdade? Então não importa se é o 78 antes ou 78 ou 88 que está na frente. Não importa. Que é que essa multiplicação, o 66 vai estar dividindo essa multiplicação, que está em cima aqui, né? E depois, isso aqui, o 52 vai multiplicar esse resultado todo aqui, né? E aí vai ser a mesma coisa que ele vai considerar como se fosse isso aqui. Como se o 52 estivesse multiplicando em cima. Como se o 52 estivesse multiplicando o resultado dessa fração. E não é isso aqui que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer, que a calculadora entenda isso aqui. Então tu não pode escrever desse jeito, porque senão ela vai entender isso aqui. E a resposta disso aqui é igual a 5.408.
Então tu tem que tomar cuidado, não digita dessa forma aqui. Uma forma que os alunos fazem, né, uma forma para não se perder, que tu pode fazer é tu multiplicar o que está em cima, separado, que vai dar isso aqui, multiplicar o que está embaixo, separado, que vai dar isso aqui, e depois dividir os resultados um pelo outro, que vai dar 2, né? A maioria das pessoas fazem assim, né? Porque daí é uma forma de tu ter mais segurança, de tu garantir que está fazendo o cálculo certo, né? Só que daí tu pega o resultado dos dois e aí divide um pelo outro, que vai dar 2. Só que tu acaba tendo que digitar várias vezes, acaba tendo que fazer várias contas. Tu acaba tendo que guardar o resultado que está em cima, o que está embaixo, e depois digitar eles na calculadora de novo. Então tu pode acabar se perdendo aí no meio, né? Se tu quiser fazer essa conta e digitar tudo junto na calculadora, tudo de uma vez só, tu pode fazer desse jeito aqui, né? Dessa forma aqui. Por quê? Tu tem aqui o que está multiplicando em cima, e aí dividido por 66 embaixo, e depois dividido por 52. Tá, mas o 52 está multiplicando 66. Por que que ele aparece dividindo? Por quê? O 52 ele está multiplicando 66, só que na fração como um todo, se tu observar a fração como um todo, o 52 está dividindo, ele está atuando embaixo, ele está na função de dividir. Está dividindo o 78 e dividindo o 88. Se a gente cortasse o 66 aqui do cálculo, ia aparecer 78 dividido, vezes 88 dividido por 52. É essa função que ele faz na fração. Então, olha ali, se tu digitar dessa forma, aqui 78 vezes 88 dividido por 66 dividido por 52, ele vai achar a resposta certa como resultado. Entenderam? Então note que tudo que está em cima na calculadora aparece multiplicando e tudo que está embaixo da fração aparece na calculadora dividindo, está atuando na forma de divisão. Mesmo que entre eles haja uma multiplicação, os dois estão embaixo, os dois estão na forma de dividir. Outra forma de fazer isso também seria dessa forma, porque aí tu pode pegar 78 vezes 88 dividido por, e aí tu coloca eles como estão multiplicando entre si, só que eles dois estão embaixo, então tu coloca como estando embaixo, e aí a calculadora também vai entender. Se tu colocar o parênteses, ela vai entender que essa multiplicação inteira está atuando como dividindo. Olha ali. Daí, com isso, a calculadora consegue entender que isso aqui é uma fração onde isso aqui está em cima e isso aqui está embaixo, né? E para isso serve parênteses também. Mesmo que eles estejam multiplicando, aqui ela consegue entender. Senão, vai dar como deu no slide anterior. Né? Então, tomem cuidado para esses casos, né? Fazer desse jeito, dessas maneiras, como eu mostrei, não da maneira errada. E agora as vírgulas, né? A essa altura vocês já devem ter percebido, né, quem mexeu em calculador ou quem estava olhando aqui, que existe um probleminha com as vírgulas, né? Porque as calculadoras elas usam um sistema americano, né, estadunidense, onde a função de vírgula e ponto muda. Por exemplo, para a gente, o que é a vírgula? Para eles vai ser o ponto, né? Números com vírgulas vão ser representados com um ponto, 1,2, 1,2. E o ponto, né? A gente não costuma usar ponto, mas quando a gente usa, o que para a gente seria o ponto, para eles seria uma vírgula. E isso pode gerar uma confusão. Quer ver? Por exemplo, olha ali. O número 3,5, certo? Na calculadora, ele vai ficar como 3,5. Olha ali, se a gente digitar, note que até ali na calculadora, a tecla que a gente vai usar é o botão do ponto. Esse vai ser a nossa vírgula, né? Até a calculadora tem um botão de vírgula, só que não é para usar ela
aqui, porque senão vai dar erro, porque ela não tem a mesma função que pra gente teria a vírgula, entenderam? Então vocês sempre usem o ponto e tomem cuidado com isso, né? Se vocês fizerem 3,5, vai ser o nosso 3,5, entenderam? Tá, mas isso não confunde tanto, né? Verdade, acaba não confundindo tanto. Só que o problema é quando a gente está lidando com números acima de 1000, números muito grandes. Porque pra gente, esses números na calculadora vão aparecer com vírgula. Lembrando que não são todas as calculadoras, tá? A maioria mostra, mas algumas não mostram. Por exemplo, na minha calculadora mostra isso. Se eu quiser digitar o número 1000, né? Olha ali. Ele vai aparecer com vírgula. Deixa eu dar um zoom aqui para ali, ó, onde está a mãozinha, ele aparece como vírgula, né? Porque na calculadora, a casa do milhar, todo número acima de 1000 vai aparecer com vírgula. E assim por diante, né? Números muito grandes vão aparecer com várias vírgulas. E isso pode dar uma confusão, né? Porque às vezes tu vai lá, calcula um número e a resposta é um número muito grande e aí na calculadora apareceu com vírgula e tu achou que era um número muito pequeno. Confundiu, tipo, número 1000 com 1,00. Aí tu botou como resposta e errou a questão, né? Aí tu estuda bastante, se esforça e erra por causa, não porque tu não sabe fazer a conta, não porque tu não sabe a matéria, não porque tu digitou errado, não, porque a calculadora te trollou. Então, tomem cuidado com isso, né? E foi isso, né? Espero que vocês que tenham ajudado. Digam aí o que vocês acharam. Por favor, mandem dúvidas se vocês tiverem. E bons estudos.